Rapaz, que coisa! Olha, eu acho que depois desse testemunho a gente quase que podia ir embora maravilhado, porque Deus faz. Sabe, gente, o mundo anda de um jeito tão caótico, tão doido, tão, sei lá, coloque a palavra aí que você achar melhor, que olha, quando nós ouvimos um testemunho desse, nós devemos festejar e festejar muito, porque há uma prova de que o nosso Deus não está com as mãos encolhidas. Amém? Galera, antes de começar essa palavra, eu queria estar pedindo um momento de oração. Como igreja, vamos estar orando pela Dulce. A Dulce passou por uma cirurgia há um tempo atrás, ela está se recuperando, e o Reinaldo pediu para que nós estivéssemos orando por ela, para que Deus estivesse aumentando a imunidade dela. Então, sentados mesmo, eu queria que você curvasse a sua cabeça um minuto. Pai querido, nesse momento, guiado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nós clamamos, ó Pai, por uma ação sobrenatural na vida da Dulce. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja indo visitá-la nesse momento na casa dela, e que ela, Senhor, esteja tendo, Pai, a sua saúde restaurada, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Da mesma forma como nós ouvimos esse testemunho, que o Senhor é quem faz, que o Senhor é quem levanta, que o Senhor é quem age, nós clamamos, ó Pai, por esta bênção na vida da Dulce agora, Pai. Aumenta a imunidade dela, restaura a saúde dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. É um tema que nós já estamos careca de saber. Aliás, muitas coisas do que nós falamos aqui, a igreja já está careca de saber. Mas é sempre bom relembrar um pouquinho. Porque no dia a dia, a gente vai esquecendo, a gente vai deixando Deus de lado, a gente vai fazendo algumas outras coisas e a hora que a gente vê, a gente já está totalmente mergulhados nos nossos afazeres e Jesus vai ficando cada vez mais de lado. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algo que está escrito lá em João 8,12. Sara, você pode me ajudar? Você pode colocar para mim João 8,12, por gentileza? Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, e é tão engraçado que ultimamente eu tenho visto tantas coisas. Agora eu não sei se vocês têm o costume de acompanhar o TikTok. TikTok não, perdão, volta. Vocês têm o costume de acompanhar o Instagram. Gente, eu não tenho nem TikTok, nem sei para que serve isso. Mas se vocês têm costume de acompanhar o Instagram, a nova onda agora do momento é o tal do bebê reborn. É batizado de bebê reborn, é mãe levando o bebê reborn no SUS para ser atendido. Padre já está falando que não está fazendo mais batizado de bebê reborn. Gente, aonde nós, como seres humanos, vamos parar? Sabem, é uma coisa que cada dia que passa, nós começamos a analisar os caminhos que o mundo tem tomado. E, gente, eu tenho ficado de boca aberta. Mas o caso do bebê reborn aqui no Brasil, legal. E aí para fora? Esses dias, na Bélgica, fizeram um encontro lá de pessoas. Mas não foi de pessoas que se reuniram para louvar, para engrandecer, para adorar o nome do Senhor. Foi de pessoas que se achavam que eram cavalos. Estava tudo de máscara, gente, tudo bonitinho. Gente, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Cada dia que passa, a humanidade tem se esquecido de Jesus. Nós estamos vivendo uma época, uma era, em que a humanidade prefere não conhecer a Cristo do que conhecer a Cristo. Também pelo Instagram eu estava vendo uma pessoa perguntando: você conhece a Jesus? O que você prefere? Jesus Cristo ou R$1 milhão na tua conta? Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, o que vocês prefeririam? Mas, pelo amor de Deus, esqueçam que vocês são cristãos, tá? O que vocês preferem? Jesus Cristo ou R$1 milhão na conta de vocês? Sem sombra de dúvida, eu prefiro Jesus. Mas, por incrível que pareça, de uma totalidade de 100%, todos responderam que preferiam R$1 milhão na conta.
Queridos, eu não sei em que ponto nós vamos estar daqui a um ano. Se a coisa continuar caminhando do jeito que está, o trem está feio. Eu acho que o pastor Zé vai ter um certo trabalho em mostrar para os netos o verdadeiro caminho, porque nós vamos estar vivendo em uma realidade tão de trevas, que, queridos, eu sinceramente, eu nem imagino uma situação dessas. Mas vamos lá, porque nós temos a resposta para esse mundo, e nós podemos dar uma direção para esse mundo, que é Jesus. Sabem, Jesus é a luz que ilumina as trevas, porque a luz revela a verdade. Pera lá. Eu coloquei todos os versículos aqui, mas eu amo fazer isso, porque eu me perco mais ainda. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A luz revela aquilo que está escondido nas nossas vidas. A luz muitas vezes traz à tona o pior de nós. Quem aqui gosta de ser confrontado com aquilo que é mais ruim na vida dele? Com aquilo que a todo custo quer esconder? Quem aqui gosta de ser confrontado? Eu vou falar da minha vida porque eu não vou pagar processo para ninguém, tá? Pastora Rebeca, sinto muito, mas não vai ter consulta. Olha só. Quem aqui gosta de ser confrontado? Rômulo, você é um mentiroso. Rômulo, você é um hipócrita. Rômulo, você é isso. Rômulo, você é aquilo. E a luz de Cristo traz esse confronto na minha vida. A luz de Cristo me confronta, só que ela me confronta não para produzir uma tristeza que causa morte, mas ela me confronta para produzir um arrependimento que vai trazer vida. Porque Ele é o caminho, a verdade. Ele é a verdade, e no tempo que nós estamos vivendo, a verdade hoje ela é subjetiva. Mas Cristo não é subjetivo. Jesus, Ele não é uma verdade. Eu sempre digo que nós temos algumas verdades nas nossas vidas. Tem a verdade do meu ponto de vista, a minha esposa Andréia, ela tem outra verdade do ponto de vista dela. Mas Jesus Cristo, Ele é a verdade absoluta. E o que nós estamos fazendo com essa verdade? A luz revela o que está oculto, mostrando a realidade do pecado e da graça. Queridos, como eu falei para vocês, se não fosse a graça de Jesus. Sabem, mas o mais interessante de tudo isso é que muitas vezes nós entramos por aquela porta, sentamos no banco, cantamos, levantamos as nossas mãos, falamos um aleluia, um glória a Deus, mas o nosso coração, como é que ele está? Até que ponto eu tenho permitido que a luz de Cristo esquadrinhe todos os cantinhos ali do meu coração? Ou ainda tem áreas na minha vida que eu ainda não quero entregar para Ele? E queridos, todos nós muitas vezes temos essas áreas e gostamos de esconder. Temos medo, na verdade. Quando eu era criança, eu cresci com um dito muito comum em lares católicos: não desobedece o papai nem a mamãe, porque o papai do céu castiga. E por muito tempo eu cresci com isso: eu não posso desobedecer porque papai do céu castiga. Se eu for andar direitinho, o papai do céu abençoa, mas se eu desobedecer, papai do céu castiga. E eu não sei se talvez essa foi uma situação que você passou, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: quando nós nos tornamos adultos, quando recebemos a Cristo, quando Ele entra nas nossas vidas, nós temos medo de entregar certas áreas, porque pensamos que Ele vai nos castigar. E com isso, deixamos de receber uma bênção tremenda, que é qual? A graça completa
de Deus. Queridos, nós não podemos fazer nada. Nada. A gente não, se nós obedecermos mais os nossos pais, os nossos líderes, legal, mérito nosso, mas não vai resolver nada em relação à graça. O quanto mais honesto eu for, não vai resolver nada em relação à graça. O quanto mais bonzinho, bom, legal eu for com as pessoas, não vai resolver nada, porque a graça não depende disso. A graça depende somente de você esticar sua mão e aceitar. Receber a Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, permitindo que essa luz te esquadrinhe, penetre ali em todos os cantinhos, para que você seja realmente restaurado, liberto dos seus pecados, liberto daquilo que te oprime. Quantas pessoas hoje vivem oprimidas pela ansiedade, pelo medo? O pecado nos mantém cegos, mas a luz de Cristo nos mostra a verdade sobre Deus e sobre nós mesmos. Salmo 119, verso 105, diz assim: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Eliane, apaga todas essas luzes daqui para mim, fazendo um favor. Vamos fazer um pequeno teste. Pode apagar tudo. Legal, né? Se não fosse por essas luzes aqui em cima, telão, e uma ou outra coisinha, nós estaríamos assim agora, no escuro, completamente no escuro, sem Cristo. Pode acender para mim, por favor. Mas Ele é a lâmpada que nos traz claridade. Talvez agora você esteja passando por alguma situação que você não consegue ver um fim, que você não consegue ver uma saída, que você não consegue ver um resultado satisfatório. Mas acredite, Jesus, Ele tem essa saída para você. Acredite, Jesus, Ele tem uma saída para você, e Ele pode, Ele quer, Ele vai te dar a vitória. Gente, Ele faz isso na minha vida, eu sempre digo isso. Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele faz isso na minha vida, Ele está doido para fazer na sua. Você só precisa deixar. Aí como você vai deixar? Apocalipse tem um versículo que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Jesus Cristo, Ele bate na porta e pergunta: posso entrar? Quando você abre, coisas maravilhosas acontecem. Agora, olha só, fazer um paralelo aqui. O diabo, ele entra pela porta ou ele entra pela brecha? Ele entra pela brecha. Ele pede para você para entrar na tua vida e fazer a arruaça, ou ele entra quietinho, sorrateiro, e começa a fazer a arruaça? Entra quietinho, sorrateiro, né? E é engraçado que muitas vezes a porta do nosso coração para Jesus está fechada, porque nós temos medo de abrir essa porta para Ele. Nós temos receio de permitir que Ele entre em todos os cantos da nossa vida, amados. Devemos permitir que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, eliminando toda a escuridão espiritual. Muitas vezes vivemos sorrindo, temos um sorriso lindo, maravilhoso, mas aqui dentro, escuro, fechado, triste. Porque nós nos esquecemos de Jesus, deixamos Ele de lado, deixamos Ele de fora. Assim como uma lanterna ilumina o caminho em uma floresta escura, Jesus nos guia na jornada da nossa vida. E Ele nos guia mesmo. Só que precisamos confiar. Sabe, todos nós sabemos isso de cor e salteado. Sabe aquele famoso passinho de fé? Que muitas vezes a gente não gosta de dar. Mas às vezes a gente gosta de brincar, igual aquela hiena. Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Eu vou procurar esse desenho no YouTube. Faz tempo que eu não assisto ele. E de vez em quando é bom a gente relembrar de onde a gente sai. Relembrar, não permanecer. Só que por incrível que pareça, a nossa memória ela é tão fraca, que quando nós tentamos relembrar alguma coisa de onde nós saímos, parece que nós ficamos lá.
e começamos a ter pena de nós mesmos. A luz de Cristo, ela ilumina as trevas porque ela expõe os nossos pecados. Já falei isso, mas sempre é bom relembrar. Sabe aquele pecadinho que muitas vezes a gente tenta de tudo quanto é jeito esconder? Nossa, pastor, eu não tenho pecado assim. Irmão, às vezes nós temos um pecadinho da maledicência. Lembram quando a pastora falou do Lachon Hará? Aquela linguinha solta, aquela linguinha bifurcada. Sabem, amados, às vezes nós temos pecado de cobiça. O que tem no teu altar? O que está no altar do teu coração? Jesus Cristo está lá, reinando soberano, o Espírito Santo está lá? Ou ele está dividindo o espaço lá, apertadinho, com mais alguma outra coisa que tem dentro dele e você não quer abrir mão? A palavra nos confronta. Jesus Cristo, quando ele entra nas nossas vidas, ele nos confronta com os nossos pecados. Só que por que demoramos tanto para mudar? Por que demoramos tanto para permitir que a restauração que ele tem para as nossas vidas seja completa? Quando a luz brilha, nada pode permanecer oculto. Sabe? E muitos rejeitam a luz porque amam mais as trevas do que o pecado. Isso é engraçado, né? Eu quero pedir licença para vocês para citar um exemplo que para mim é muito fácil de compreender. Droga tem o nome de droga porque não é legal, não é verdade? Ou alguém aqui tem um outro pensamento contrário? Se fosse bom, ia chamar o quê? Churrasco, não ia? Se fosse bom, ia chamar, vamos lá, mais ideias. Domingo no parque, oi? Coca-Cola, obrigado, zero, geladinha, é um show. Mas o que mais ia chamar? Oi? Café, chocolate, que mais, gente? Sorvete, lasanha, matou a pau. Agora, por que chama droga? E por incrível que pareça, a cada ano, o consumo disso aumenta. Todos nós hoje, se fizermos um levantamento nas nossas famílias, todos nós hoje temos alguém da nossa família que passou por algum problema desse ou passa por um problema desse. Infelizmente, eu tenho um primo que morreu por causa disso. Aliás, na verdade, da família da minha tia, os 4 filhos dela morreram por consequência das drogas. E eu vi a expressão dela de descontentamento, de tristeza, antes dela falecer, em ver os filhos desse jeito. Sabem, queridos, muitas vezes nós gostamos mais do pecado, nós gostamos mais das trevas do que da luz. Porque o pecado, talvez, ele é mais atrativo. O pecado, talvez, ele vai te dar aquela falsa ilusão de alegria, de prazer, de felicidade, que com certeza você não pode encontrar domingo na igreja aqui, junto com os irmãos, rindo, cantando, louvando, adorando, fazendo parte de uma família, sendo edificado, sendo transformado. Sabem, nós precisamos abandonar o pecado. A luz de Cristo, ela ilumina as trevas, mas ela também nos dá uma direção. A Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, eu gosto muito desse versículo porque ele diz assim: o caminho, a verdade e a vida. Não está escrito antes ali, Jesus é um caminho. Sabe aquilo que muitas vezes nós ouvimos, todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Os outros
São atalhos. Lembra da historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Quem conhece aqui. Pegou um atalho, não deu certo. Sabe, amados, quantos atalhos nós pegamos nas nossas vidas? Nós não gostamos de processos, nós gostamos de resultados. Só que sabem, o processo ele faz parte. Nós precisamos passar pelo processo para entender lá na frente o resultado. Todos nós já vimos crianças aqui. Agora imagina uma criança se ela saísse correndo do útero da mãe, já pronta para disputar aí uma maratona. Ela sai primeiro precisando ser carregada, depois ela aprende a engatinhar, depois ela vai aprendendo a ficar de pé, a dar uns passinhos, ela aprende a andar, e aí depois ela aprende a correr. Só que muitas vezes nós queremos já sair correndo sem saber, e isso é ruim, porque nós gostamos de pular fases. Nós não gostamos do processo, e o processo é muito importante, porque lá na frente nós vamos ter maturidade para desfrutar da bênção. Sabe, talvez você muitas vezes tenha orado para Deus pedindo algo, e ainda não chegou o tempo, porque você não está entendendo o processo. Esses dias eu estava conversando com o Zaqueu, sexta-feira quando ele veio aqui, nós estávamos conversando e eu contei para ele um pouco sobre a minha vida lá atrás. Não era nada escabroso, era que eu gostava de avião, desde criança, sempre fui apaixonado por aviação. Sempre tive o desejo de ser piloto. Quando eu fiz 18 anos, apareceu um amigo da família da minha mãe em casa, as duas famílias eram muito amigas, e foi engraçado porque foi exatamente no dia que eu completei 18 anos. E eu sempre pedi para Deus, eu só queria uma chance. E o rapaz foi lá, o nome dele é Marcos, e a minha mãe falou assim, olha Rômulo, veio o filho daquela amiga da sua avó aqui, e você sabe que ele estudou na AFA, né? Falei, não. Aí naquilo os olhos já se regalaram assim. A AFA é a Academia da Força Aérea. Eu falei, conta mais, mãe. Então, ele vai fazer um curso de piloto em Londrina. Eu falei, tô dentro. Queridos, aquilo eu falei assim, finalmente Deus ouviu as minhas preces, ganhei aquilo que eu sempre quis. Mas eu não soube entender o processo. Foi um tempo de uma das maiores frustrações da minha vida. Fiz o curso, pelo menos a parte teórica. De olho fechado eu piloto um 747. Praticamente não. Mas sabe o que é mais engraçado disso? É que quando você está tão ansioso por alguma coisa, quando você tem ali a chance de desfrutar do resultado, você não sabe, e foi o que aconteceu. Eu tinha 18 anos, ganhava muito bem, e comecei a me enrolar financeiramente. Hoje, 1 hora de voo deve estar em torno de um salário mínimo, mais ou menos. Na época, precisava de 55, só para você pensar em fazer o primeiro voo sozinho. Ou seja, caro, muito caro. Mas estava lá o Rômulo, sem ter condição nenhuma, já achando que era aquilo que Deus tinha para ele, sem viver o processo. Que o resultado disso não deu certo. Outra frustração. Por quê? Reprovei na prova. Que maravilha. Conviver com a frustração, se eu tivesse estudado um pouquinho mais. E eu me dedicava, amados. Se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais. Mas como eu queria algo, se eu não soube aproveitar, se eu não tive
a coragem de passar por todo o processo. Levou anos para Deus me fazer entender que o plano que Ele tinha para mim não era o avião. Levaram alguns anos. E um dia, Senhor, eu estou entendendo o processo. Vamos lá. Isso é só algo que eu posso conhecer, eu vou entender. E o Senhor foi tirando toda a frustração, toda a mágoa. E hoje eu entendi o porquê, naquela época, eu não consegui realizar o sonho. E hoje eu sei que os planos do Senhor são maiores, porque hoje eu entendi o processo. E hoje eu posso viver o plano dele. E é isso que o Senhor tem para a tua vida. Um plano. Devemos seguir Jesus para não nos perdermos nos caminhos da vida. Quantos se perdem nos caminhos da vida? Nos sonhos que não realizaram, nas frustrações do dia a dia. Talvez você entrou aqui sem saber como ia ser o seu dia amanhã. Talvez você entrou aqui sem saber se amanhã você ia conseguir pagar os compromissos que você precisa honrar. Talvez você entrou aqui sem saber se amanhã o teu casamento ia estar inteiro ou não ia. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura e talvez você está pensando, Jesus é a minha última esperança. Mas se for essa situação, eu quero te animar, porque quando Ele é a última esperança, Ele é a maior de todas. Paulo, no livro de Romanos, ele diz que nós devemos nos alegrar nas nossas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque ela é derramada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus é a nossa última esperança, ela é a maior de todas. Para o mundo pode ser a última, mas quando nós colocamos as nossas esperanças nele, elas não são... me fugiu a palavra. Elas não são... Nós não ficamos... Não, isso não existe. Nós não ficamos sem esperança. Porque Ele é a nossa esperança em todas as situações. Sabe, amados, o mundo, cada dia que passa, está ficando doido. Mas nós, cada dia que passa, precisamos firmar mais os nossos passos na luz, para que nós não saiamos do caminho de Cristo. Quando eu estava lendo e relendo, o Senhor me trouxe algo na minha mente. Todos nós já vimos filmes onde o mar está revolto, o capitão do barco não sabe que direção seguir, mas lá na frente tem um farol. E de repente ele vê, a luz daquele farol chega até o navio, porque a luz, ela entra mar adentro, milhas e milhas náuticas para dentro. Então, de repente, o capitão vê aquele farol. E o Senhor me fez enxergar a minha vida dessa maneira. Por mais revolto que esteja o mar, por mais difícil que seja tomar as decisões, ali, se eu olhar para Jesus, Ele é o farol, Ele vai me apontar a direção certa. Seja qual for a decisão que você precise tomar, busque Jesus. Foque em Jesus. Porque Ele vai te mostrar qual direção você precisa seguir. E Ele não nos decepciona. Mas Jesus também, ela é a luz que transforma a vida. A luz de Jesus não apenas nos ilumina, mas também transforma aqueles que a recebem. Sabem, Jesus transforma o nosso caráter. A luz traz vida. Assim como a luz do sol é essencial para a vida, Jesus é essencial para a vida espiritual. Não tem como termos vida espiritual se Jesus não estiver nela. Não tem
como termos vida espiritual se Jesus não estiver nela. E muitas vezes nós até podemos pensar em substituir a nossa vida espiritual por alguma outra coisa que te agrade. Você pode substituir a tua vida espiritual por uma música. Você pode substituir a tua vida espiritual por uns minutinhos ali assistindo um noticiário. Você pode substituir a tua vida espiritual por um tempo no trabalho. Mas, queridos, isso vai chegar uma hora que não vai te dar direção e vai te deixar perdido. Se você não tem o hábito de ter uma vida espiritual, eu quero te incentivar a tê-la. Paulo nos orienta que nós devemos estar a todo tempo em oração. Você não precisa a todo tempo lá, estar de joelho, nos pés da sua cama. Você pode orar dirigindo, você pode orar trabalhando, você pode orar estudando, você pode orar almoçando. Sempre que o Senhor te traz um assunto à mente, para uns segundinhos, ora por aquilo. De repente o Senhor te traz alguém da sua família à mente, para um minutinho. Pai, em nome de Jesus, se o Senhor me trouxe essa pessoa agora à mente, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero pedir que o teu sangue esteja cobrindo essa pessoa. Se você sabe que ela não é convertida, peça, Senhor, que ela te conheça como o único Senhor e verdadeiro Salvador da vida dela. Nós precisamos estar orando a todo momento. Sem Ele estamos mortos em nossos pecados, mas em sua luz encontramos vida e plenitude. Devemos buscar a luz de Cristo para vivermos plenamente todos os dias. Sabe, e quando nós não buscamos essa luz, nós buscamos essa satisfação em outras coisas. Nós buscamos essa satisfação em comida, bebida, vícios, trabalho, excessos de afazeres. Queridos, plenitude de vida somente em Cristo. Plenitude de vida nós encontramos somente nele e em nada mais. Você pode fazer muitas coisas, você pode se dedicar a muitos projetos, mas se você não se dedicar a Ele, se você não colocá-lo à frente dos seus caminhos, eu digo para você sem medo de errar, a sua competência vai dar certo no começo, mas vai chegar um ponto, como disse o pastor Felipe para mim esses dias, a inteligência me diz, o conhecimento, que o tomate é uma fruta, correto? Mas a sabedoria me ensina que eu não posso colocar ele na salada de fruta, porque não tem nexo. E você viver sem Jesus é exatamente isso, você tentar colocar o tomate na salada de fruta. O teu conhecimento, o teu intelecto vai te ajudar em muitas situações, mas sem ele, não vai ter aquele gostinho, sabe? Não vai ter aquela alegria. Só a vida verdadeira na luz de Cristo. A luz transforma o nosso caráter. Agora a porca começa a torcer um pouquinho o rabo. Quem é que gosta de ter o seu caráter, de ter que mexer no seu caráter? Ou de ouvir muitas vezes que talvez nós temos um caráter meio falho, meio dobre. Sabem, amados, eu acho que quando Jesus Cristo, o Espírito Santo, começa a tocar no nosso caráter, a gente começa a achar que está começando a ficar estranho o lugar. A gente começa a ficar incomodado. Nós começamos a achar que tem alguém na igreja que olha torto para a gente. Nós começamos a pensar assim, eu não vou no culto hoje não, vai ficar mais gostoso ficar em casa.
E quando o Espírito Santo começa a nos confrontar, amados, com aquilo que nós somos de piores. Amados, não pensem vocês que porque eu estou aqui em cima, ele não me confronta antes, ele me confronta. Talvez ele vai usar o teu marido ou a tua esposa para te confrontar. Para te mostrar onde você precisa estar. Talvez ele vai usar o teu filho. Talvez ele vai usar uma situação muito complicada na tua vida para você, desculpem a expressão, tirar a bunda do sofá, sabe, levantar da cadeira, sair do comodismo e buscar fazer aquilo que o Espírito Santo tem te incomodado para fazer, mas você está assim, quieta, Espírito Santo. Agora não é o momento, Espírito Santo, agora eu estou descansando, Espírito Santo. Agora eu estou assistindo TV, Espírito Santo. Não, Espírito Santo, fica quietinho aí. Agora não é hora de você falar. Esses confrontos, amados, são aqueles que mais doem no nosso coração, mas aqueles que mais produzem mudanças nas nossas vidas. Transformar o caráter. Sabe, quando Jesus começa a transformar o nosso caráter, nós entendemos porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes nós gostamos de dizer, Deus é fiel, né? Deus é fiel, é ou não é? Amém. Deus é justo. Deus é amor. Aleluia. Deus perdoa. Quantas vezes nós deixamos de perdoar o nosso irmão? Ou quantas vezes nós julgamos? Queridos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que você tem feito com essa imagem e semelhança de Deus na sua vida? Paulo, ele vai um pouquinho mais longe. Ele diz que nós somos uma carta de apresentação lida por todos, uma carta aberta lida por todos. Como você está escrevendo a tua carta para aquelas pessoas que estão lendo? Sabe, o bom perfume de Cristo? Ou será que alguém, quando chega perto de você, faz assim? Não estou sentindo nada. Amados, o meu intuito aqui não é trazer uma palavra dura, uma palavra de exortação para a igreja, não, nada disso. O meu intuito aqui é abrir os olhos para que nós possamos realmente, quando Jesus voltar, ou quando nós ouvirmos a trombeta, melhor, né, quando a gente ouvir a trombeta, quando a gente ouvir o chofar tocando, a gente olhar e falar assim, tchau mundo, e nos encontrar todos lá nas bodas do Cordeiro. Porque eu acho que vai ser muito chato. Oh, cadê aquele irmão? Ah, não subiu. Eu acho que nós não vamos ter nem memória para nos lembrar dessas coisas, porque, amados, eu acho que vai ser muito doloroso. Eu vou substituir essa palavra acho. Vai ser muito doloroso. Lembrarmos de pessoas que poderiam estar lá, adorando, celebrando as bodas do Cordeiro, e não estão. Porque tiveram todas as oportunidades aqui, mas estavam dormindo quando a trombeta tocou. E eu quero, com a palavra de hoje, que nós todos estejamos acordados, porque a palavra nos diz que Jesus vai voltar como ladrão na noite, de madrugada, quando ninguém estiver esperando, quando todos nós estivermos talvez dormindo ali, quentinhos, cobertos, Jesus Cristo vai voltar, isso é uma certeza. Como que está a tua lâmpada? Está cheia de azeite ou está pela metade? Se ela está pela metade, você ainda tem muita chance de encher ela. Só não deixa ela esvaziar.
Não permita que isso aconteça. Quem anda na luz não permanece o mesmo, mas é transformado dia após dia. A luz afasta o medo. Sabem, queridos, eu tenho aprendido uma coisa no Senhor, que tudo que nós vamos fazer para Ele vai precisar de coragem da nossa parte. É engraçado porque um dia eu estava lendo Josué 1 ali, no começo do capítulo de Josué, do primeiro capítulo, Deus fala para Josué assim: tão somente ser forte e corajoso. Gente, Deus fala isso algumas vezes para Josué. Tão somente ser forte e corajoso. Ser corajoso. Por que Deus fala tanto em coragem para Josué? Tudo que nós vamos fazer para Deus vai precisar da nossa coragem. Nós precisamos ser ousados, corajosos, e não apáticos, medrosos. Nós precisamos aprender a não vender para as pessoas, desculpem a expressão, uma religião, mas muitas vezes é o que nós tentamos vender para as pessoas, uma religião. Nós precisamos aprender a mostrar a elas um Cristo vivo, ressurreto, um Cristo que tem poder, um Cristo que liberta, um Cristo que tem autoridade sobre todo mal, um Cristo que tem autoridade sobre toda enfermidade, um Cristo que tem autoridade para nos dar a vida eterna. Só que como igreja, nós muitas vezes não sabemos fazer isso. Nós vendemos a nossa religião. E a religião não salva. Nós precisamos aprender a ter coragem de dizer que somos cristãos. Não somos perfeitos, temos falhas, temos limitações, mas seguimos aquele que venceu tudo na cruz. Seguimos aquele que é perfeito. Somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós precisamos ter coragem disso. Esses dias, tem uma célula da rede do pastor Felipe, eles fizeram um negócio bem legal, bem interessante. Fizeram, acho que foi a Amanda que fez, uns cartõezinhos, colocaram o QR lá, que levava para o grupo da célula, e foram na quadra. Oi, podemos orar por alguém? Tem alguém precisando de oração? A gente faz parte da célula ali, na rua tal, na casa tal. E eu vi que teve uma pessoa que entrou pelaquele QR. Amados, nós precisamos perder a vergonha de ser cristãos. Nós precisamos perder a vergonha de sermos 007. E eu vou dizer uma coisa para vocês, até Deus de vez em quando duvida que a gente é cristão. Uma vez a célula do Juliano, a Kadosh, eles pararam lá, fizeram uma barricada lá. Como que foi o nome, Juliano? Pit Stop com Cristo. Gente, tem tanta coisa legal que a gente pode fazer para mostrar Jesus para as pessoas. Só que tudo isso precisa de coragem, porque nós precisamos sair do comodismo. Precisa de coragem, porque nós precisamos dar o primeiro passo. Precisa de coragem, porque nós precisamos botar a mão na massa. Jesus Cristo, ele venceu na cruz. Mas antes, ele escolheu 12 homens para levar a vitória deles, a vitória dele. E essa vitória tem persistido por séculos e séculos e séculos, até chegar a nós. O livro de Atos não terminou ainda. Está na mão da igreja continuar a escrita do livro de Atos. Pensou um dia lá, a Fran orou pela sua irmã e ela ficou curada. O Jurandir deu um bom testemunho no hospital quando ele estava internado. Muitos receberam a Cristo pela vida do Jurandir. Pensou? O livro de Atos ainda está sendo escrito. Isso demanda coragem, gente. Coragem para você não aceitar o mundo como ele está agora.
mas para você transformar ele pela renovação da tua mente em Cristo Jesus. Coragem. E Jesus é a luz que nos conduz ao Pai. Seguir a luz de Cristo nos leva a um relacionamento íntimo com Deus. A luz nos conduz à comunhão com Deus. Se andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. 1 João 1,7. Como é gostoso a gente ter um tempo de comunhão, né? Como é gostoso a gente poder passar o domingo na casa de alguém. Esses dias eu fiquei sabendo que tem uma célula aí, só não vou contar, que é a célula Gileade, tá, Renata? Que se reúne aí, vira e mexe, na segunda-feira não tem nada para fazer, todo mundo vai para a casa da Célia de novo. Ou todo domingo. Galera, comunhão. Sabem, nós precisamos reaprender a viver juntos como pessoas. Quando veio aquela situação do Covid, a gente teve que ficar tudo em isolamento, não podia ter aglomeração, legal, beleza, entendo, mas agora passou. Agora nós precisamos uns dos outros. Sabe aquela situação do abraço, aquele abraço de urso, aquele abraço X bem apertado, aquele abraço legal, estar junto, comer junto, se alegrar junto, chorar junto, mas juntos. Sabe, quando nós entendermos, como que nós podemos entender o conceito de comunhão com Deus, se aqui nós não temos comunhão? Sabe, hoje tem muitos aqui na igreja que só se encontram aqui. Queridos, nós precisamos voltar a desenvolver aquele hábito de domingo, fazer visita evangelística, ir na casa dos irmãos. É claro, se você permite, legal. Agora, se você não permite, eu também entendo, porque eu também sou meio complicado com visita. Eu amo receber. Mas para mim, ir na casa de alguém, gente, é uma luta. Aí, coragem, vencer. Tirar as nádegas do sofá e a luta. Mas, querido, como é bom fazer parte, se sentir parte de algo. E, principalmente, quando isso tem comunhão. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Como que é o teu relacionamento com Deus? E isso não tem certo nem errado. Se você levanta de manhã, bom dia a Deus, e só fica nisso, aí eu posso te dizer que você precisa melhorar um pouquinho. Todos nós temos alguém com quem conversamos todo dia, não temos? Eu, pelo menos, tenho umas 30, 40 pessoas que eu converso quase todo dia. Por que com Deus, muitas vezes, a gente gosta de conversar só? Bom dia, Deus. Boa noite, Deus. Sabem, eu sou pai. O João não está aqui hoje, ele deve ter trabalhado hoje, ele e a esposa. Gente, eu fico muito feliz, e agora eu posso dizer porque ele não está, então ele não vai ficar mais envergonhado. Eu fico muito feliz quando ele me manda uma mensagem ou quando ele aparece na minha casa. Para o pai isso é uma alegria muito grande. Agora imagina papai do céu, quando você conversa com ele num horário que ele não está esperando. E detalhe, quando você conversa com ele mais ou menos assim, ô pai, eu quero te agradecer, o meu coração está cheio de alegria. Não foi porque o Senhor me deu uma coisa que eu queria muito, mas eu queria te agradecer, porque eu sei que tu és o meu Deus. Sabe, queridos, eu fico imaginando lá, o meu coração é humano, falho, cheio de defeito. Agora imagina o coração de Deus, como ele não fica. Você viu? Ele falou comigo, o coração dele está grato. Queridos, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Um relacionamento
que onde nós tenhamos liberdade, de quando alguma coisa muito, mas muito ruim nos incomodar ou acontecer conosco, nós possamos ter um momento e falar assim: Pai, vamos conversar? Eu sei que o Senhor sonda o meu coração, sabe tudo aquilo que eu estou sentindo, mas eu quero dizer que eu não estou legal. Eu quero te dizer que eu estou preocupado com toda essa situação. Eu quero te dizer que eu não estou gostando do rumo que a minha vida está levando. Eu quero te dizer que eu preciso de uma ação sobrenatural tua na minha vida agora. E eu preciso muito, Pai, porque eu não sei o que eu vou fazer. E a hora que você levanta dessa oração, de repente você vê a resposta clara como o dia na sua frente. Relacionamento, amados. Deus é um Deus relacional. Ele não é um Deus de longe. Ele é um Deus de perto. Ele está acessível. Talvez muitos de vocês já ouviram um corinho antigo que diz assim: o telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Tente uma vez, tente duas ou três. Se não atender, tente outra vez. Só não vou falar que eu cantei essa música para o Felipe, quando ele era adolescente, mas para a Amanda eu tenho certeza que eu acho que eu cantei. Amados, por que nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus? Opa, eu estou quase me perdendo aqui. Assim como um filho sente segurança perto do pai, quem anda na luz sente a presença de Deus. Sabem, quando você tem um relacionamento com Deus, mas eu não estou dizendo um relacionamento de boa noite, pai. Quando você tem um relacionamento, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação, quando vocês eram crianças, sempre tinha aquele cara maior que vivia invocando, ou te chamava de gordo no recreio, ou te chamava de escurinho, ou vivia fazendo bullying com você e gostava de falar assim: vou te pegar lá fora. Sabe, quando nós temos um relacionamento com Deus, você pode falar assim: vem, meu pai está lá me esperando. E ter a certeza de que realmente o nosso pai está ali para nos proteger, para nos defender, para nos ajudar. Tem uma música do Filhos do Homem que eu particularmente gosto muito dela, aquela Te Amo, ó Deus. Principalmente da parte que fala assim: quero jogar-me em teus braços, deitar em teu colo, como criança me gira no ar. Eu fecho os meus olhos, eu me imagino brincando com meu pai. Queridos, não tem expressão de amor maior, de segurança maior para mim, do que ouvir essa música de olhos fechados. Eu me imagino ali, sentado no colo de Deus, agarrado no pescoço dele. Sabe, nos momentos mais tristes da minha vida, eu pude sentar no colo dele, grudar no pescoço e falar: pai, é agora, me ajuda, porque sozinho não vai dar, eu não vou conseguir passar. E sentir a presença de Deus. Sentir a proteção, o cuidado dele ali junto comigo. Sabe, amados, a luz de Cristo, ela também nos conduz à santidade. Só que santidade não é algo forçado, não é aquele negócio: eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. O pastor Satírio diz algo que eu acho tremendo: santo não é aquele que não peca, mas é aquele que sabe que quando peca, onde precisa se limpar. Enquanto respirarmos, nós vamos pecar. Só que o que muda é que eu saber que quando eu pecar, eu posso voltar, não é eu preciso, eu posso voltar para Jesus, porque João, na primeira carta de João, ele fala: filhinhos, vos escrevo essas coisas para que não pequeis, porém, se pecardes, o que diz? O que diz?
Temos um advogado junto ao Pai. E por que nós nos escondemos? Nós fazemos como Adão, como quando pecamos. Nós precisamos entender, amados, que santidade é você viver uma vida, você buscar viver uma vida com o caráter de Cristo. Cristo passou por todas as situações e não pecou. Por quê? Porque Ele escolheu não pecar. Quem aqui sente fome? Pois é. Jesus sentiu. Quando o diabo foi tentar Ele no deserto, Ele tinha autoridade para falar, pedra se transforma em pão. Ha! Ele fez. Ele escolheu não pecar. Muitas vezes nós temos essa mesma escolha todos os dias. E o que nós escolhemos? Nós precisamos, amados, escolher não pecar. Aí nós vamos começar a entender o viver em santidade. Precisamos viver uma vida separada para Deus. Como um diamante brilha mais quando é limpo, nossa vida brilha mais quando nos afastamos do pecado. Sim. Vocês já tiveram curiosidade ou vocês já pesquisaram como que se forma um diamante? Vocês sabiam que um diamante basicamente é um pedaço de carvão que ele passa por uma pressão muito grande e uma temperatura muito alta? E aí ele se transforma na gema, numa das gemas mais preciosas do mundo. Você é um diamante. Sinal de que você já passou pelo processo do carvão. Não desanime. Não desanime. E por último, a luz nos conduz à eternidade. Apocalipse 21, 23 diz que a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é sua lâmpada. Queridos, nós só podemos imaginar, né? Paulo diz que agora nós olhamos uma tela assim, por trás dela, nós olhamos somente partes, mas vai chegar o tempo em que nós vamos ver a obra completa, e aí nós vamos entender tudo. Já imaginaram Jerusalém, a nova Jerusalém? Ruas de ouro, muros de jaspe. Não precisa de sol nem de lua, porque Jesus ilumina essa cidade, a glória de Jesus ilumina essa cidade. Quem segue a luz de Cristo viverá na luz eterna do céu. Devemos viver com os olhos fixos na eternidade. Só que ultimamente nós temos vivido com os nossos olhos aqui no mundo. Infelizmente nós temos nos acostumado, nos amoldado aos padrões desse mundo. Assim como um viajante segue a luz do farol para chegar no porto, seguimos a luz de Cristo rumo ao céu. Quem anda na luz de Cristo já está a caminho da glória eterna. Todos aqui andam na luz de Cristo? Ixi, está fraco. Eu entendo que o culto começa às 6h, os irmãos não jantaram, mas todos aqui caminham na luz de Cristo? Aleluia, glória a Deus. Fique em pé então. E nesse momento eu quero te desafiar. Queria pedir para o grupo de louvor, está tocando uma música, eu já combinei a música com o Ângelo, e eu quero pedir para que você, se você tem alguma área na sua vida em que você ainda não entregou para Jesus, eu queria te pedir que você viesse aqui à frente. Eu queria também te desafiar a romper com uma coisa que eu preciso romper cada vez que eu subo aqui em cima. Medo.
Sabe, o fato de você vir aqui à frente não quer dizer que se você ficar no seu lugar, você não vai receber. Não, não é isso. Mas o fato de você vir aqui à frente significa que você está dando o primeiro passo. Que você está tendo coragem de dar o primeiro passo. Se você não quiser, fique no seu lugar, eu vou entender, Deus te conhece, o Espírito Santo sabe como você é. Mas eu quero te desafiar hoje, tenha coragem. Tenha coragem. Se há alguma área da sua vida que você ainda não entregou a Cristo, entregue agora, venha à frente, dê o passo de fé. E eu vejo chamar Deus presente.